Eu quero saber mesmo é do hack de Black Troopers aí que você tá fazendo com mechas samurais. Você está ouvindo o Zacast, a roda de bar aleatória da Guilda dos Mestres. Foi gravada totalmente através de áudios de WhatsApp. Hoje a gente vai falar com o Igor Moreno, game design, monstro, autor do Space Dragon, do Chopstick e vários outros joguinhos aí, inclusive jogos digitais. O cara é fera. Igão, prazer ter você aí, cara. Grande Pepe, é um prazer estar aqui falar com você. Rapaz, você faz tanta coisa ao mesmo tempo, mano, que fica até difícil fechar uma pauta contigo pra conversar. Mas vamos lá, temos 10 minutinhos aqui, vamos ver o que rola sobre aquele jogo da masmorra com dragões e tal. O que aconteceria se, na verdade, os jogadores criassem tudo do jogo? Criassem as raças, as classes, os monstros, a dungeon, tesouros e tudo mais. Essa é a proposta do aquele jogo da masmorra com dragões e tal. O sistema ainda é um sistema D20 ou não? Já é um sistema diferentão mesmo? É só a temática de fantasia medieval que faz o link com Dungeons & Dragons? Mas ele é um sistema que usa apenas um D20. Eu quis fazer isso exatamente para poder fazer essa ligação com o D&D Old School, né? Mas eu quis simplificar ao máximo o uso de dados em jogo para que o jogo possa ser jogado rapidamente e principalmente em eventos também, né? E de onde é que veio essa ideia, cara? Você saturou do D&D? Não foi bem uma saturação, não. Foi a minha tendência de mestrar freeform, né? Principalmente porque eu mestro muito em eventos, né? E aí o que acontece é que eu dou uma simplificada, deixo o pessoal criar detalhes ali na hora, não é? E eu pensei, puxa, será que dá pra fazer alguma coisa assim naquela fantasia medieval clássica de dungeon? Acho que quase todo mundo que já tentou criar regra para jogo de RPG considera o playtest uma das fases mais difíceis na criação do jogo, né? Como é que foi o processo com o seu jogo? Bicho, o jogo tá há 1 ano e 3 meses em playtest. Caraca! Superou o CMB. Então o playtest ele foi vital para esse projeto, cara. Senão ele não teria saído. Que isso aqui é uma proposta tão maluca, tão doida, que eu precisava ver primeiro se funcionava e depois se a galera comprava a ideia. A versão primeira do jogo era totalmente injogável. Conceitualmente ela parecia muito interessante, mas não funcionava em mesa. E isso foi uma coisa muito impressionante. E nada dali foi aproveitado. Fica aí o recado, então, pra quem quer fazer jogo e sair lançando sem testar. Deixa de ser preguiçoso, mano. Testa essa parada aí, caraca. E daí eu comecei com uma nova proposta, mais rápida, mais simples. Esses playtests demoraram muito mais. Eu ia fazendo playtests tanto individuais, quanto algumas pessoas pegavam o texto, testavam e me davam feedback. Algumas vezes conseguia entrar online com o pessoal para jogar também. E nesses testes que tu fez aí, qual foi a parada mais doida, assim, que você viu que você falou assim, putz, cara, muito legal, valeu a pena esse trampo todo aqui, mano? Ah, cara, tem alguns. Um dos principais, né, é o personagem do Felipe Faria, que é o ilustrador do jogo. Um monstro do desenho e tem arte dele no CMB também. Que é o Gandalf. Não é Gandalf, é Gandalf. Gandhi arma, porque ele tem uma espingarda. Inclusive, ele está na capa do jogo, não é? E ele é um mago que atira. É isso. Um de uma versão um pouquinho antiga, um pouco mais antiga do jogo, que ele era tipo um sátiro, um homem cabra, só que ele transmitia a peste. Então ele era o cabra da peste. E, cara, a gente riu demais por causa disso e provavelmente não ia acontecer, não ia rolar em outros jogos. Fica meio que um viés mais humorístico, né? Um pouco mais cômico. Isso me lembrou algumas coisas tipo Reino de Bundamidão, ou Dedo no cu e Gritaria. E essas são as doideiras que acontecem, sabe? Não tem que ser focado na fantasia medieval, pode ser zoado, pode ser mais sério. E sim, a ideia é de mundo esquisitão, de doideira e tudo mais, mas ele é principalmente uma paródia. Né? Você faz uma raça malucona que não existe, mas pode ser engraçado, pode ser um pouco mais sério e tudo mais. O nível de customização do seu jogo e o fato dele ser bem aberto à interpretação não fazem ele se aproximar mais de um jogo tipo narrativista do que de um jogo propriamente dito old school? Bingo! É isso aí. O lance como eu falei, ele é uma paródia de jogos OSR, mas sendo um OSR reinventado. Olha a doideira que é isso. Ou seja, é mostrar que dá pra utilizar elementos narrativistas sem perder aquele teor da masmorra, aquela sensação de exploração, de
coletar tesouro, né? Existem paródias nas próprias mecânicas, mostrando que dá pra brincar com elementos narrativistas nesse setting também. Agora, eu não quis torná-lo ele totalmente, por exemplo, um sistema de narrativa compartilhada, por exemplo, não é? Porque isso também sairia muito da proposta. Então seria uma coisa muito alienígena, algo muito diferente, querendo pegar essa roupagem. Interrompemos nossa programação normal para um pronunciamento de utilidade pública do Castilho. Hey, maldito! Não seja um arrombado! Apoie o Black Troopers! Além disso, tem ilustrações do dono da bunda mais sexy da comunidade OSR. Pela leitura eu entendi que você não tem um mestre, né? Você tem um líder. Um jogador que tem um personagem, mas ao mesmo tempo ele cria os monstros, as armadilhas, as coisas. Deixa um pouco assustado por causa dos traumas que eu tinha com aqueles mestres que queriam jogar enquanto mestravam e botavam um NPC boladão no grupo. Tu pegou todas as referências, Pepe. É isso mesmo. O líder é aquele cara que tá na frente da party, tá na frente do grupo, e é por isso que ele que descreve os monstros, descreve as armadilhas, porque ele é o primeiro que vê eles. Essa que é a sacada do líder aí. Qual é o papel dele? Ele vai rolar nas tabelas para saber o que vem adiante, para saber se vem uma armadilha, se vem um monstro, se vem um local para descanso, se vem um obstáculo na masmorra. O papel dele é interpretar o resultado e narrar o que acontece. Mas caralho, essas porra não tem mestre não? Não tem mestre. Por que esse cargo existe, né? Até pouco tempo atrás, aquele jogo da masmorra, coisa e tal, era pra ter um mestre normalmente e tal, né? Funcionava assim. E, sendo muito sincero, ainda funciona se o jogador quiser usar isso. Mas a proposta dele é que todos joguem, todos criem personagens, porque o gimmick, a brincadeira dele é você criar a raça, criar a classe, criar habilidade sobrenatural e tudo mais. E é aí que o jogo brilha, ao meu ver. E aí eu vi que nos playtests era a parte mais divertida. Mas aí não fica dependendo do líder não ser abusivo ou não ser um escrotão babacão total? Todas as decisões que marcam o jogo são feitas em grupo. A ideia é que não tenha mestre, então não precisa também de adjudicação de regras. Essa que é a proposta. Ah, entendi. Então, por exemplo, quando você encontra um monstro, ele tem por padrão o perigo 5. O grupo vai decidir se aumenta o perigo do monstro, para exatamente não ter essa questão do personagem boladão do mestre, né? Que aí, se o grupo aumentou o perigo, todos são responsáveis por aquilo. Para evitar também gastar muito tempo, por exemplo, criando um monstro, você pode inventar aquilo na hora e se atribuir penalidades. Então, por exemplo, se vocês estão vendo um dragão, então o jogador pode dizer que quando ele está sendo atacado pelo dragão, o dragão usa um tails, um slash aí, sabe? Bate com o rabo nele, e aí ele tem -3 para isso, por exemplo, sabe? Em troca de mais tesouro no final da partida, sabe? Então o próprio jogador se coloca em risco em busca de mais tesouro. Essa é a sacada. Tudo é decidido em grupo ou pelo próprio jogador que vai fazer a rolagem. E aí, Igor, o que você tem a dizer para a galera do RPG Solo acerca da tua experiência com o jogo? RPG Solo também não é RPG, mas isso fica outra história. O bardo é fogo, cara. Queria saber se você curtiu a experiência, se você recomenda algum oráculo específico. Boa, Denis, boa pergunta. Cara, é uma coisa que eu tava querendo inserir desde o começo, naquele jogo da Masmorra com Dragões e tal. Falar isso toda vez é muito engraçado. Chegou um ponto em que eu percebi que ele era basicamente um RPG tradicional. Só que fazendo alguns balanceamentos no jogo, não é? Isso foi um subproduto desse balanceamento, eu percebi que eu podia amarrar muito mais as mecânicas, deixar ele muito mais parecido com talvez um dice game, ou ousadia falar, mas quiçá até um board game, que de fato um RPG tradicional, né, totalmente aberto. E eu digo por quê? Porque todas as rolagens no jogo são mecânicas bem específicas. Exatamente também para poder comportar essa mecânica barra dinâmica dos grupos decidirem os detalhes do jogo. E isso me fez perceber que, com essa mudança, não é necessário nada além do que o jogo já oferece para se jogar solo, né? O jogo oferece tabelas no final para você ter ideias, né? Gerar os elementos da dungeon, que são sugestões, né? Para que o líder utilize, e há também a possibilidade, o jogo sugere de você também criar as suas próprias. Só que é o seguinte, como tá tudo amarradinho, você rola para ver o que vai chegar, qual que vai ser o perigo, se dá penalidades para ativar habilidades especiais. Basicamente você já fez a parte toda solo de criação,
e as regras vão te guiar pela masmorra. Então o jogo já tem tudo pra você jogar solo ali. Bom, cara, estouramos aqui nossos 10 minutos, mas valeu pelo papo e faz teu jabá aí. A honra é toda minha, Pepe, sempre um grande orgulho estar aqui com você, também com o Denis, o Edu aí, agradecer as perguntas também, foi muito legal, cara. Aquele jogo da Masmorra com Dragões e tal vai estar em financiamento coletivo muito em breve. Também, né, se quiserem procurar alguns dos meus outros jogos, tem o Space Dragon, um retro sci-fi, e também o Chopstick agora está à venda, que é sobre filmes de artes marciais, então com mecânicas de jogos de azar e umas doideiras muito loucas aí. Então outras coisas vindo por aí, depois eu falo também. E o Pepe sabe de uma delas, que é um hack, inclusive, do Black Troopers dele, que vai ser show de bola, gente. Se quiserem procurar, procurem King of the Milho, vocês vão achar o que eu faço por aí, no YouTube, nas redes sociais, vocês me encontram por aí. E aí minha cadeira acabou de quebrar, olha aí, ao vivaço! Furo de reportagem. Até a próxima!